Bom, gente, a questão número 9, ela está falando sobre o processo de digestão. A nossa digestão, ela começa na boca, o amido, carboidrato que a gente come, começa a ser digerido na boca. Começa na boca e depois lá no intestino delgado ele vai terminar de ser digerido. Para acontecer a digestão da proteína, a proteína é digerida, começa a ser digerida no estômago e termina a digestão no intestino delgado. Então, o intestino delgado finaliza o processo de digestão. E lembrar que o estômago digere proteína, porque tem muita gente que acha que o estômago digere tudo, e não é. O estômago digere proteína. Agora, uma outra coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de digestão, existe o processo de mastigação, que vai ajudar a triturar o alimento, mas a gente tem para a digestão as enzimas digestivas. Enzimas são proteínas que tem no nosso corpo que vão acelerar as reações que acontecem no nosso corpo. Então, as enzimas digestivas vão ajudar a quebrar os alimentos em pedaços menores. Só que cada enzima é específica para um alimento. Existe a enzima que digere a proteína, tem a enzima que digere o carboidrato, a enzima que digere o lipídio, que é óleo e gordura. Então, as enzimas são específicas. O que está falando nessa questão? Tem esse desenho aqui. Aí está falando assim, ó. Uma enzima extraída da secreção de um órgão abdominal de um cão, não mencionou qual é o órgão, foi purificada, dissolvida em uma solução fisiológica com pH 8. Então, o pH aqui é 8. A gente tem o pH abaixo de 7, né? É o pH base, o pH ácido. O 7 é o neutro e acima de 7 é o pH básico. Foi distribuída em 6 tubos de ensaio. Aí, o que está falando? Que no tubo 2, 4 e 6, que é o que está representado aqui, ó, o 2, o 4 e o 6, foi adicionado ácido clorídrico. HCl é o ácido clorídrico. Quer dizer que aqui o meio ficou ácido. O 2, o 4 e o 6 ficaram ácidos. De modo a se obter um pH final em torno de 2. pH baixo é o pH ácido. Nos tubos 1 e 2 foi adicionado macarrão, que é o que está falando, ó, 1 e 2. Aí, o que eu tenho que pensar? O pH ácido é para digerir proteína. Macarrão é rico em amido, não em proteína. Então, quando eu coloco o macarrão no tubo 2, que é o que tem o HCl, não vai acontecer, então, essa digestão. Agora, no tubo 1, que é o que está com pH 8, pH básico, é o pH ideal para acontecer a digestão do carboidrato, que é um pH básico, maior, 8. Aí depois, nos tubos 3 e 4 foi adicionado carne. No tubo 3, pH 8, pH básico. Não vai acontecer a digestão da carne. Carne é rica em proteína. Proteína tem que ser o pH ácido, que é onde tem o ácido. HCl, que vai ser o pH em torno a 2. Depois, nos tubos 5 e 6 foi adicionado manteiga, que é a gordura. Então, a gordura, ela não vai ser digerida, então, ó, pH ácido é proteína. E aqui não é a gordura, o pH 8 vai ser a digestão do carboidrato aqui no caso. Aí tá pedindo assim, ó, ou tá falando que de tudo isso que foi mencionado, só aconteceu a digestão no tubo 1, que é onde foi colocado macarrão, ó, macarrão, e aqui foi o pH 8, pH básico. Aí vem, qual foi o órgão do animal utilizado na experiência? Como aconteceu a digestão do macarrão, que é um carboidrato, então o órgão vai ser o pâncreas, porque o estômago não pode ser. Estômago, ele vai fazer a digestão da proteína e o macarrão é rico em amido, que é carboidrato. O pâncreas é responsável pela produção das enzimas que vão digerir o amido, que é o que está presente no macarrão. Então, vai ser o pâncreas. Ele produz uma enzima chamada
amilase pancreática, que é o que vai digerir esse amido que foi ingerido. Que alteração é esperada na composição química da urina de um cão que teve esse órgão removido cirurgicamente? Por quê? O pâncreas, além de produz outras enzimas também, tá? Mas de acordo com a questão, além dele produzir a amilase pancreática, ele vai produzir também a insulina, que é um hormônio responsável pela retirada do açúcar do sangue, da glicose do sangue, para não ficar excesso de açúcar no sangue. Então, se retirou o pâncreas, não tem produção de insulina. Se não tem produção de insulina, o excesso de açúcar vai ficar no sangue, porque não vai ter como a célula retirar esse excesso de açúcar do sangue. Isso caracteriza a diabetes. Quando a pessoa tem diabetes, tem excesso de açúcar no sangue, vai aumentar o volume de urina produzido, ela vai produzir mais urina, vai mais vezes ao banheiro, e na urina ela vai eliminar a glicose também, porque ela está com excesso de glicose no organismo. A letra C, qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? O carboidrato. Pode colocar amido ou pode colocar carboidrato. A questão número 10 está falando de colônia de bactéria. Uma colônia de bactéria em que todos os indivíduos se originaram de uma única bactéria, que ela vai multiplicando. A gente fala divisão simples. Uma forma duas, depois forma mais duas. Aí a gente tem 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Então, essa colônia de bactérias era incapaz de metabolizar a lactose. Quer dizer que não conseguia digerir a lactose. Aí vem, durante várias gerações, essas bactérias foram cultivadas em meio que continha glicose e lactose. Dessa cultura, foram retiradas 2 amostras com quantidades iguais de células, que foram transferidas para novos meios de cultura. O meio A continha apenas glicose, então aqui vai estar o gráfico, peraí um minutinho. O gráfico. O A é essa linha aqui, né? Então, tá falando que tinha glicose. O meio B tinha lactose, que era a única fonte de energia aqui, que é a fonte de carbono, né? Então, aqui, ó, só tem lactose e o A só tem glicose. O gráfico abaixo mostra essas curvas aqui. Como surgiram as bactérias capazes de sobreviver na cultura B? Ó, como aqui só tem lactose e ela é incapaz de digerir a lactose, pode ver que o número, ó, foi caindo o número de bactérias na curva B. Em um determinado momento, o que aconteceu? Começou a subir, porque essas bactérias, provavelmente, elas sofreram mutações, que são alterações do material genético e fizeram com que elas passassem, essas mutações, essas alterações, fizeram com que essas bactérias passassem a ter a capacidade de digerir a lactose. Então, essas bactérias que sobreviveram são as que sofreram as mutações, as alterações genéticas, e aí elas passaram, então, a digerir a lactose. Por isso que depois aumentou. Agora, dê a razão entre a diferença entre as curvas A e B. No ponto X, ó. Aqui significa, ó, o ponto A, elas conseguem digerir, elas se alimentam da glicose normalmente, então só continua aumentando. E aqui, olha, nesse ponto significa o quê? Que as bactérias só digeriam elas não conseguiam digerir a lactose, por isso que foi caindo. A hora que elas sofreram mutação, e aí sim conseguiram digerir a lactose, aumentou. Então, nesse ponto, elas ainda não tinham a capacidade, ó, quando acontece a queda, elas não tinham a capacidade ainda de digerir a lactose, ainda não tinha acontecido a mutação. A partir do momento que teve a mutação nessas que sobraram, sobreviveram, vamos dizer, as bactérias mutantes, aí sim elas passaram a digerir a lactose e aumentou esse número. Bom, essas questões comparadas com as de semana passada, elas são um pouquinho mais complicadinhas, né? Mas tentem resolver. Não esqueçam de responder o formulário que vai ser enviado
no grupo de vocês, o link tá lá, respondam. Não precisa me mandar foto dessa vez, eu quero as respostas todas pelo formulário. Fica mais fácil para vocês e mais fácil para que eu organize também, tá bom? Fiquem com Deus.